Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido uma boa primeira semana e agora no início dessa segunda semana eu vou tratar com você sobre as origens da recreação. Mais precisamente, as duas que hoje, aqui no Brasil, a gente é influenciado. Então a primeira delas, e aí eu vou respeitar o tempo histórico, né, que ela é mais antiga, que no final do século XVIII, na Alemanha, a recreação ela é inventada, né, eu vou utilizar esse termo inventado, mas ela foi elaborada, né, um processo de elaboração de atividades inseridos dentro do currículo da escola. Então, naquele momento, se tinha a ideia de que a recreação e as atividades recreativas iriam contribuir para a formação daqueles estudantes. Então, para alguém se formar, concluir os seus estudos, iria passar pela recreação. Então, se a gente comparar com o processo de hoje, seria como se fosse uma disciplina. Eu trago para a educação física, por exemplo, era obrigatório, tinha tantos períodos, né, tinha os períodos semanais, e que deveria ser respeitado esse tempo de recreação daquelas crianças, daqueles indivíduos que estavam em formação. Então se tinha esse papel formativo, esse papel pedagógico inserido para a recreação ser utilizada na escola. No segundo momento, então a segunda origem, ela acontece um pouquinho mais tarde, né, um século depois, então no final do século XIX, já nos Estados Unidos. Então surge a demanda de ocupar as crianças de alguma maneira. Né? As crianças estavam lá ociosas, né? Não se tinha escolas em período totalmente integral, então tinham períodos que as crianças ficavam desocupadas, e aí nesse viés foi criado alguns centros, foram criados espaços, né? Não eram nem atividades, mas eram os espaços para que as crianças pudessem brincar. E esses espaços, se a gente for hoje comparar, são as nossas pracinhas. Se a gente vai lá, aquela parte toda cheia de areia, cheia de instrumentos e materiais, equipamentos para as crianças brincarem. Então, era mais ou menos isso, obviamente de uma maneira mais rústica, uma maneira inicial ainda, obviamente não tinha toda essa estrutura, esse colorido, né, que hoje a gente vê, mas a ideia era justamente criar um ambiente para as crianças irem ali e brincarem. Certo? Bom, com o andar dos anos, se viu o êxito dessas atividades, porque conseguia entreter muito bem as crianças iam lá brincar, se divertir, tinham um sucesso muito significativo. Só que, com o crescente das atividades trabalhistas e os ganhos, né, com a questão trabalhista, ou seja, ganhar um período maior de folga, um intervalo maior, diminuir a jornada de trabalho. Com esse desenrolar dos períodos históricos, eu não vou entrar muito a fundo, porque a gente ficaria muito mais tempo, mas com os anos passando e com esses ganhos nas questões trabalhistas, surgiram outras necessidades. Que necessidades? Bom, os adolescentes, os adultos, a terceira idade. Então, outros públicos que não eram somente aquelas crianças. E aí se viu a necessidade de fazer algumas transformações. Por quê? Porque alguns brinquedos e equipamentos era para determinada faixa etária. E aí, por exemplo, ia lá um grupo de idosos, eles não iriam conseguir, nem queriam utilizar da mesma maneira que as crianças. Então começaram a se utilizar outros espaços e formataram de outras formas para atender os interesses desses públicos. Então, ao longo dos anos, essa recreação ela foi se transformando para se adaptar. Então, as atividades recreativas para as crianças eram umas, as atividades recreativas para os adolescentes eram outras, para os adultos eram diferentes, para a terceira idade da mesma forma. Então, começaram a criar diferentes centros de recreação para atender essas demandas. Certo? Então, ao longo dos anos, e aí eu vou fazer um recorte bem resumido, mas basicamente depois da Segunda Guerra Mundial cresceu bastante essa questão da importância do lazer, a importância do descanso. E aí a partir daí começaram a valorizar bastante essas atividades recreativas. E nesse processo, a recreação e o lazer quase que se fundiram em termos de conceitos, eram muito confundidos. Então, o lazer é recreação e a recreação é lazer. Isso se confundiu bastante a partir daí, se esquecendo um pouquinho desse viés pedagógico. Esse viés pedagógico ele ficou ali um pouquinho escanteado e não à toa, hoje a gente ainda considera às vezes, vamos só para a pracinha para brincar.
Tá, mas e qual é o intuito? Qual é o objetivo pedagógico de ir lá brincar? Às vezes a gente só esquece, a gente acha que é só para realmente descansar, para relaxar. E na verdade a gente precisa pensar numa intencionalidade pedagógica dessas atividades recreativas quando a gente está na escola, porque elas são muito importantes e elas são significativas para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente para muitas questões que às vezes a gente desvaloriza na sala de aula, que é a questão motora. E a desvalorização não porque daqui a pouco a gente considere menos importante, mas porque naquele espaço de sala de aula a gente não consegue trabalhar e desenvolver atividades motoras de maneira satisfatória para que os alunos possam adquirir alguma habilidade motora, algum outro movimento, ou pelo menos modificar esse movimento para a evolução que ele precisa ter. Então, a questão da recreação como lazer, ela teve esse viés histórico que houve a confusão. Porém, a gente precisa hoje ter a consciência que não são sinônimos, elas são conceitos que se complementam, que contribuem um com o outro, mas não são sinônimos. Até porque nós temos essa questão da atividade recreativa na escola, com o viés pedagógico, que ela não é o lazer. Justamente quando a gente está na escola, esse tempo de escola não é um tempo de lazer, como a gente pode constatar ali naqueles textos que eu disponibilizei para vocês. Tá certo? Então eu falei um pouquinho aqui dessas duas origens, né? E vamos aguardar os próximos dias para ver se tem alguma dúvida. Tendo alguma dúvida, a gente consegue esclarecer via fórum, via e-mail, enfim, pelos nossos canais ali do Moodle. Tá certo? Então um grande abraço, espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês e um grande abraço.